muito bem-vindos aqui à nossa aula. Você que está em casa aqui no YouTube do Implacável Concursos, eu sou o professor Ubirajara e vim hoje trabalhar com vocês a matéria Legislação de Trânsito. Você que vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de Cascavel. Você está interessado nesse concurso? Então estou hoje aqui para ajudar vocês a terem, uma visão do todo, para ajudar você a acertar as questões na matéria Legislação de Trânsito, tá bom? Nós vamos conversar aqui alguns pontos que são importantes. Então, o que eu preciso nesse momento de você agora? Preciso de duas coisas. Preciso que você faça anotações, pega o teu caderninho de anotações aí, anote o que eu vou falar, tá? O que eu vou falar aqui, muita coisa estará na tua prova, tá, professor? Como você sabe que vai cair? Pessoal, eu trabalho com trânsito há 18 anos. Eu não comecei o ano passado, nem o retrasado, faz 18 anos que eu trabalho com essa disciplina, Legislação de Trânsito, tá? Trabalho há bastante tempo e pode ter certeza que eu conheço prova, tá? Já trabalhei elaborando questões de prova, a gente tem uma noção do que é necessário saber, tá? Esta live hoje, aqui direto no Implacável, aqui no YouTube, você que vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de Cascavel, eu vou te direcionar para os principais pontos. Por isso que é importante fazer anotações, tá? Nós não temos como, ficar debatendo e explicando todo o conteúdo. Não é assim que funciona nessa live, tá? Alguns pontos, sim, eu vou falar, outros você vai anotar, tá? Porque depois você vai pesquisar, vai estudar mais e mais. Chegando no dia da prova, você vai conseguir ter um bom desempenho, tá bom? Professor, eu não te conheço, a primeira vez que eu vejo você aqui. Segue lá nas redes sociais, @professor Ubirajara. É com U, tá? É nome de índio mesmo. @professor Ubirajara. Eu vou trabalhar com vocês esses pontos que são importantíssimos para o teu concurso. Lá no Instagram, você vai encontrar questões anteriores, tanto de legislação de trânsito, quanto de direito constitucional, as duas matérias que eu trabalho. Constitucional e trânsito. Vem comigo que eu vou te ajudar. Pessoal, primeira coisa que nós temos que pensar. Legislação de trânsito, eu não preciso comprar um livro. Eu sempre digo isso, professor, eu quero comprar uma doutrina. Não precisa comprar livro. O que vai cair na tua prova? A letra seca da lei, tá? É somente isso. Diferente de outros conteúdos, por exemplo, direito constitucional, próprio constitucional, direito administrativo, você tem que estudar um livro, você tem que conhecer a doutrina, você tem que escolher uma pessoa para te ajudar em um livro. O autor do livro vai ajudar você. No direito de trânsito, na legislação de trânsito, não é necessário. O que você vai ter que conhecer? A Lei 9.503/97. Que lei é essa? CTB. O que é CTB, professor? Código de Trânsito Brasileiro. Eu tenho que conhecer o CTB. Qual é a maneira de você conhecer o CTB? Lendo ele, fazendo anotações, tá? Resumindo alguns pontos, tendo um bom material de apoio, tá? Eu trabalho aqui para o pessoal do Implacável Concursos e nós temos um material de apoio muito bom para ajudar vocês, que é uma apostila que está disponível aqui no site do Implacável Concurso. Você vai ter esse material se transformar-se em um aluno aqui do Implacável. Então, Lei 9.503/97, este é o Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, eu vou falar para vocês, alguns pontos aqui no trânsito que eu considero que são obrigatórios. E eu sempre digo isso porque tem aluno que gosta, eu não sou obrigado a nada, eu não sou... Claro que não é obrigado, não é obrigada, não é obrigado. Você nem é obrigado a estar aqui assistindo essa live, mas pode ter certeza que o meu papo aqui não tem curva. O papo é reto. Eu vou dizer para você o seguinte, isso é obrigatório, aquilo não é tão importante, aquilo é importante. Quando eu falar é obrigatório, você não pode ir para a prova sem saber esse ponto ou aquele outro ponto. Por quê? Porque é muito comum em provas. Porque é um pré-requisito para você entender todo o restante do conteúdo, tá bom? Agora, há pouco tempo atrás, teve um concurso para agente de trânsito de Balneário Camboriú, tá? Agente de trânsito de Balneário Camboriú. E eu, lá na aula pré-prova, o nosso pré-prova, os nossos resumos, eu falei alguns pontos que eu vou repetir hoje aqui para você e que, para nossa felicidade, estavam na prova.
No dia seguinte, os alunos mandaram muitas mensagens. Professor, tiro certo, na mosca, tá? Você falou e o negócio apareceu na prova. Então, isso é muito bom, né? Mostra que nós estamos no caminho certo, tá? E que aqui nós não estamos falando bobagem, tá? Eu não vim aqui, pessoal, pode ter certeza, tá? Eu não venho aqui perder meu tempo. Eu não venho aqui para enganar ninguém. A gente vem aqui para tratar de assunto sério, tá? E para mostrar para você o caminho, tá? Quer o caminho? Vem comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, vamos lá então. Primeira coisa que você tem que saber de trânsito, né? É que eu tenho que estudar uma lei, que é a Lei 9.503/97. Não tem como, é impossível você passar no concurso sem conhecer a Lei 9.503/97, tá? É impossível. Um concurso que tenha disciplina legislação de trânsito, eu tenho que conhecer. E ler o CTB significa ler todo o CTB, tá? É ler tudo. Professor, como assim tudo? A leitura completa. O professor aqui na sala de aula ele vai citar alguns pontos, você tem que saber tudo, tem que conhecer. E essa leitura, quando eu digo, né, não é ler como se você fosse ler um livro, um romance, alguma coisa do tipo. Você vai ler prestando muita atenção, resumindo alguns pontos e ler várias vezes. Ah, eu lembro quando eu tinha lá meus 23 anos, não faz muito tempo, só faz 20 anos, tá? Lá quando eu tinha meus 23 anos, eu estudava trânsito já. E eu lembro perfeitamente, pessoal, que eu li o CTB todo. Olha, eu não sei quantas vezes eu li. A única coisa que eu sei é que eu memorizei quase todo ele. Eu sabia todas as infrações de trânsito, sabia todas as regras, porque eu li, reli, todo dia eu lia. Eu tinha um CTB pequenininho no meu bolso, tá? O meu concurso tinha muitas questões de trânsito, então eu pensei, cara, trânsito eu tenho que saber. Se eu vou concorrer com pessoas, né, que estão estudando, eu vou saber mais que eles. E eu comecei a memorizar o CTB de todas as formas possíveis. Pessoal, então o CTB é importante, ler todo ele. O trânsito, ele tem uma coisa que eu considero assim, ó, mega importante, que são os 3 Vs do trânsito. O trânsito, ele tem 3 Vs. E esses 3 Vs, eles estão, eu vou chutar aqui, ó, mais de 95% das provas. Tá? 95% você vai encontrar pelo menos um dos 3 Vs, que são as vias, que são os veículos, tem 2 Vs aqui, os veículos e que são as velocidades. Como assim, professor? Vias. Vias tem a ver com a classificação das vias. Classificação das vias. Você vai encontrar isso, pessoal, lá no anexo 1. O anexo 1 do CTB é que são os conceitos e definições, tá? E eu já vou aproveitar para falar dele agora. Assunto mega importante. O Código de Trânsito Brasileiro, ele tem alguns termos técnicos que são utilizados apenas aqui no trânsito, tá? Por exemplo, o que é uma caminhonete? O que é uma caminhoneta? Tá? O que é uma motocicleta, uma motoneta, um ciclomotor? O que é uma ciclovia? O que é uma ciclofaixa? O que é o agente da autoridade de trânsito e o que é a autoridade de trânsito? Então tem muitos termos, né, semelhantes que não são e não têm o mesmo significado. Eu, antes de qualquer coisa, preciso estudar o anexo 1. Sem o anexo 1, eu não vou conseguir compreender da maneira correta. Porque, por exemplo, nas velocidades, eu tenho que saber o que é uma caminhoneta e o que é uma caminhonete. Você que está em casa, você sabe a diferença? Caminhoneta, caminhonete. Um é com E e um é com tá. A caminhoneta, a caminhonete. Qual é a diferença? A caminhoneta, passageiro e carga no mesmo compartimento. Caminhoneta. Tá, é a neta, tem a neta no final. Então imagine você, a neta, que é uma criança, está misturado com a carga. Como assim misturado? Imagine uma GM Blazer, sabe aquele carro da Blazer, Chevrolet Blazer? Então a pessoa vai no banco traseiro e a mala está logo aqui atrás. Se acontecer, por exemplo, um acidente, um capotamento, né? As malas, a carga, ela vai misturar com o passageiro e até mesmo com o condutor. Então você tem uma caminhoneta quando o passageiro está junto com a carga.
A caminhonete, com T-E, E de escola no final, a carga fica separada dos passageiros. Então, por exemplo, uma Mitsubishi L200. Imagine você uma L200. Você não sabe o que é uma L200? Pesquisa no Google. Uma L200 você tem a carga lá atrás separada dos passageiros. Por exemplo, uma Montana, uma GM Montana, tá? Uma Volkswagen Saveiro. São caminhonetes, tá bom? Porque a carga separada do passageiro. Onde você vai encontrar isso? Lá no anexo 1. Por isso que é importantíssimo conhecer o anexo, tá? É o primeiro V do trânsito. O segundo V do trânsito são os veículos. Classificação dos veículos, lá no artigo 96. Lá no artigo 96 eu vou encontrar classificação dos veículos, quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Quanto à tração, à espécie e à categoria, eu chamo de Tecate. Tecate é uma cerveja mexicana. Não sei se já tomaram essa cerveja. Tecate é uma cerveja mexicana. Os veículos classificam-se T quanto à tração, E quanto à espécie, categoria. Categoria. Então você tem as três classificações: quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Com relação às velocidades, eu tenho que conhecer a velocidade máxima. Velocidade tem a ver com velocidade máxima nos locais não sinalizados. Onde você vai encontrar isso? No artigo 61, tá bom? Então, primeira coisa importantíssima que nós estamos aqui falando, tá? Já falei de 4 pontos para a prova. A prova de vocês vai bombar esse assunto aqui. Primeira coisa, conhecer o anexo 1. Segundo, os 3 Vs do trânsito: vias, velocidades e veículos. Vias, veículos e velocidades, tanto faz a ordem, tá? Estão aqui os artigos. Você que está em casa, anota, marca. Isso vai aparecer na tua prova, tá bom? E é obrigatório. Como assim, professor, é obrigatório? Obrigatório, cara. Eu não imagino, não entra na minha cabeça, o cara ir fazer uma prova de concurso que cai trânsito e não conhece os 3 Vs do trânsito. Ele está totalmente fora. Você quer estar fora ou você quer estar dentro da casinha? Ah, professor, eu quero estar dentro. Quer estar dentro? Vem comigo que eu estou te mostrando aqui o caminho, tá bom? Vamos aproveitar o gancho e vamos falar um pouquinho das vias. Com relação às vias, eu vou ter a seguinte classificação. As vias poderão ser vias rurais e as vias poderão ser vias urbanas. As vias rurais são de 2 tipos. Hashtag estradas. Lembrando que a estrada ela é não pavimentada, não há pavimentação. Imagine você uma estrada de chão batido, de terra, né? Hashtag rodovias. Qual é a diferença de estrada para rodovia? A rodovia ela é pavimentada, tem pavimentação, que pode ser um asfalto, pode ser concreto, pode ser paralelepípedo, tá? Então essa é a diferença na via rural. Estrada não pavimentada, rodovia pavimentada. As vias urbanas poderão ser vias de trânsito rápido. Poderá ser uma via arterial. Poderá ser uma via coletora. E poderá ser uma via local. Tá? Então, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Esta é a classificação para as vias urbanas, diferente das vias rurais. Tá? Isso aqui tudo está lá no anexo 1. E é importante também, pessoal, que você conheça, tá, o significado de cada uma delas. A trânsito rápido ela não tem acesso a lotes lindeiros, não tem semáforo, não tem cruzamentos em nível, não cruza em nível, tá? É tudo com viaduto. A via arterial funciona como as artérias do nosso corpo, ela tem cruzamentos em nível, ela tem semáforo, ela tem cruzamento com pedestres, né? Tem faixa de pedestres. A via coletora, o próprio nome diz, né? Ela coleta o trânsito e distribui tanto na arterial quanto na trânsito rápido. E a via local, ela que é aquela lá interna, dentro do bairro, trânsito local, sem nenhuma sinalização na maior parte das vezes. Tá bom? As vias é isso. Não esqueçam, né, que nós temos os outros 2 Vs, são as velocidades e os veículos. Muito bem. Pessoal, o nosso concurso é para guarda municipal.
Falando em guarda municipal, eu quero que você, no seu material em casa, anote o seguinte, tá? Artigo 1º até o artigo 4º do CTB, que são as disposições preliminares. Artigo 1º ao 4º, anotou aí, meu queridinho, minha querida? Anota aí que é importante. Artigo 1º ao 4º, disposições preliminares, o que é trânsito, o que são vias urbanas, o que são vias terrestres, tá? Onde que você vai aplicar o CTB. Então, o Código de Trânsito Brasileiro se aplica para vias terrestres, não se aplica para vias aéreas, não se aplica para vias aquáticas e não se aplica para veículos sob trilhos, tipo trem. Veículos sob trilhos, eles vão ter uma regulamentação toda especial. E vamos em frente, tá bom? Artigo 4º, na verdade seria até o artigo 4º, né? Artigo 1º ao artigo 4º, foi isso que eu falei antes. Galera, Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito ele está organizado no Brasil, a partir do artigo 5º. Eu chamo a atenção de vocês para o artigo 7º. Ele diz o seguinte, ó, composição e competência do Sistema Nacional de Trânsito. Qual é a maneira que o Brasil organizou o trânsito? Então anota aí no teu material, é obrigatório saber. Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, órgãos executivos de trânsito, executivos rodoviários, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a JARE, que serve para fazer os recursos. Observe que o artigo 7º, anota aí, não tem no artigo 7º. Não tem no artigo 7º. Polícia Civil, não tem. Polícia Federal, não tem. Guarda Municipal, não tem. Agente de trânsito, não tem. Ah, professora, a Guarda Municipal não está aqui. Galera, esse nome, com esse nome, Guarda Municipal, não. Tá? Mas o artigo 7º, quando eu falo em executivo de trânsito, tá? Do município, muitas vezes a GM, que é a Guarda Municipal, ela recebe esta atribuição. Agora, para a prova de concurso, né? Se cair na tua prova, a Guarda Municipal está dentre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Não! A Polícia Federal está dentro dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Não! A Polícia Civil é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Não! É a Polícia Rodoviária. Aqui, ó. A Polícia Federal, não. A Rodoviária Federal, sim. Tá bom? Fechou? Tá? Dentro das atribuições dos órgãos, tá? Eu chamo a atenção dos senhores para o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. De todas as atribuições, tá? E é bastante coisa, se você pensa aqui em estudar e memorizar esses pontos, o artigo 24 está aqui na tela para vocês, ele diz o seguinte, compete aos órgãos e entidades executivo de trânsito do município. Então, provavelmente, a Guarda Municipal ela vai estar aqui neste ponto. Por que eu digo provavelmente? Porque depende de uma lei municipal e cada município vai escolher de uma maneira diferente, tá bom? Então, o artigo 24, com todos os seus incisos, principalmente o inciso 6. Principalmente o inciso 6, que atribui a responsabilidade para o executivo de trânsito do município, para a Guarda Municipal, por exemplo, né? Fiscalizar os estacionamentos privados de uso coletivo. Estacionamento privado de uso coletivo. As vagas especiais que ali se encontram, tá? Então, vaga para idoso, vaga para pessoa com deficiência. Tá bom? Galera, importante esse ponto que nós trabalhamos. Muito comum em prova para a Guarda Municipal, muito. As normas gerais de circulação e conduta. Como é que funciona, então, galerinha? A partir aqui do artigo 26. O artigo 26 e seguintes, ele vai dizer qual é a maneira correta de transitar no Brasil. Por que no Brasil eu transito pela direita da via e não pela esquerda? Tá? Por que no Brasil a ultrapassagem é pela esquerda? Quais são as regras de preferência? Quais são as velocidades? Então, a maneira correta de você transitar no Brasil está nas normas gerais de circulação e conduta. E muito normal, muito interessante, trabalhar com as normas gerais e fazer uma relação com as infrações, de trânsito. Então, você vai relacionar as normas gerais de circulação e conduta com as infrações de trânsito. O que significa isso? Eu vou mostrar a maneira correta de dirigir
e vou dizer, se você conduzir de maneira incorreta, vai acontecer isso. Conseguiu entender? Tá? Ou seja, infração de trânsito se você dirigir de forma incorreta. Por exemplo, se eu ultrapassar pela direita, a ultrapassagem é pela esquerda. Se eu ultrapassar pela direita, infração de trânsito. Tá? Quem tem a preferência no cruzamento? Se não tiver placa, é quem está à direita do condutor. Se não realizada dessa maneira, infração de trânsito. Então, as infrações de trânsito, elas têm uma relação direta com as normas gerais de circulação e conduta. Tá bom, galerinha? Olha só, o principal artigo das normas gerais é o 29. Anota aí no teu material. Artigo 29. As principais regras de circulação no Brasil, olha o que eu estou falando, no Brasil, tá? São as regras contidas no artigo 29. Tá? Estou lembrando aqui do inciso 3. Olha aqui, ó. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem. Aqui trata da preferência nos cruzamentos. Eu tenho cruzamento, o cruzamento ele é perigoso. Pode ocorrer uma colisão. Então, nos cruzamentos, se eu tenho um fluxo proveniente de uma rodovia, e não esqueçam que uma rodovia é uma via rural pavimentada, se eu tenho um fluxo proveniente de rodovia, é quem está na rodovia. Se eu estou em uma rotatória, é quem está na rotatória. E nos demais casos, o que vier à direita do condutor. Então, eu tenho aqui um cruzamento, tá? Não sinalizado esse cruzamento, o veículo 1 e o veículo 2 aqui. Quem tem preferência? Estou perguntando para você que está em casa. Quem tem preferência nesse cruzamento, o veículo 1 ou o veículo 2? O veículo número 2. Este aqui é quem vai avançar em primeiro lugar. Por que ele vai avançar primeiro? Porque ele está à direita do condutor. E o local é não sinalizado. Tá? Então, o inciso 3 do artigo 29, ele já caiu em prova milhares de vezes, milhares, centenas de vezes, e é importantíssimo entender que o local deverá ser não sinalizado. Não sinalizado. Muito bom. Tá? Muito bom. E aí temos todas as regras. Tá? Esses dias eu estava fazendo questões anteriores, encontrei questões de luzes. Ah, professor, eu quero saber quando liga a luz, quando não liga, quando é obrigatório ligar o farol baixo, farol alto. Artigo 40. Artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 40. Local para você ligar os faróis. Situações para você ligar os faróis. Bom? Motocicleta tem que ligar dia e noite. Ônibus em faixas próprias dia e noite. Farol baixo ligado nas rodovias e pista simples, fora dos perímetros urbanos. Sabe aquela regra de manter o farol ligado sempre? Então hoje, atualmente, muita gente ainda continua usando. Liga o farol full, né? Não desliga mais o farol. Teve uma mudança na regra em 2020. Olha só, é o artigo 40, parágrafo 2º. Veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, ele não tem aquela luz diurna, deverão manter acesos os faróis nas rodovias. Primeiro requisito, rodovia. Segundo requisito, pista simples, tá? Pista simples é o nosso segundo requisito e fora dos perímetros urbanos, terceiro requisito. Então, tem 3 requisitos para você manter o farol ligado. Rodovia não pode ser estrada. Na tua prova eles vão trocar, né? Eles trocam rodovia por estrada. Rodovia tem que ser pista simples, ou seja, não pode ser pista dupla e fora do perímetro urbano. Tá bom? Tem aqui a utilização da buzina, né, do sinal de luz, uma série de regras que são importantes para vocês também. Galera, tá? Estamos trabalhando aqui com o Código de Trânsito Brasileiro e as suas principais inovações, seus principais pontos. Outro ponto que eu chamo muito a atenção de vocês, tá? É a parte de documentação, que nós temos aqui a partir... Não, antes da documentação, né? Veículos. Olha só, mais um V aqui, ó, artigo 96. Classificação dos veículos está aqui. Tá? Lá no curso regular, aqui no Implacável, eu trabalho, né, com o processo de memorização. Para você memorizar a classificação dos veículos. Bom? Galera, identificação do veículo, a documentação, ela está a partir aqui do artigo 120, que fala do registro e do licenciamento.
Quer um artigo que aparece bastante em prova? Anota aí, artigo 123, tá? Artigo 123. Ah, professor, para município, o que você imagina de questões? Pessoal, o município ele tem uma preocupação muito grande com esse ponto que eu vou projetar agora aqui para vocês, ó, já estou chegando, tá? Que são exatamente, tá? Escolares. É o artigo 139, na verdade. Espera que eu passei ele aqui, ó. São os escolares. Dentro do município, tá aqui, 136. O guarda municipal, ele vai trabalhar muito com escolares. Já viu que o guarda municipal fica perto das escolas? Então vocês, no futuro, o guarda municipal de Cascavel, no Paraná, você vai com certeza trabalhar, né, fiscalizando escolares. E aí para os escolares eu tenho que saber duas coisinhas, tá? Requisitos do veículo, artigo 136, anota aí. Requisitos do veículo. O que o veículo deve ter? Registro como veículo de passageiros, inspeção semestral, pintura de faixa, o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, o tacógrafo, né? Lanternas, cinto de segurança para todo mundo e outros equipamentos a serem definidos pelo CONTRAN. Então, o artigo 136, muito importante, requisitos do veículo, e o artigo 138, requisitos do condutor. Requisitos do condutor. O que o condutor deve ter para dirigir? Idade superior a 21, habilitação na categoria Delta, não ter cometido mais nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, curso especializado aprovado pelo CONTRAN, tá bom? Então esses são os requisitos importantíssimos para você estudar, para você saber para a sua prova. Então eu não posso de maneira nenhuma ir fazer uma prova para município, guarda municipal, sem conhecer escolares, tá? O escolar é muito importante. Estava semana passada ainda fazendo questões de prova, né, para município, e encontrei várias questões de escolar. E a banca, quando pega pesado o escolar, hein? Não vou dizer que são questões difíceis. Então é difícil porque é Ctrl+C, Ctrl+V. É que são várias questões. O pesado no sentido de serem várias. E aí sim você vai ter que estudar várias formas, várias questões. Bom? Galera, habilitação também é importante, tá? Principalmente o artigo 143. Eu sempre digo, né? Eu não preciso ficar louco. Não enlouqueça na habilitação. Saiba o artigo 143. A que trata da habilitação. Categoria A, B, C, D e E. Cada uma delas aí com uma característica. Tá? Infrações de trânsito é um ponto bem longo, tá, pessoal? Começa aqui no artigo 161. É comum infrações de trânsito, infelizmente, digo infelizmente porque é pesado, né? As infrações de trânsito, elas estão do artigo 161 ao 255. Então é um ponto bem extenso. Uma das maneiras de estudar é você dividir ela por gravidade. A infração leve, 3 pontos, vou relacionar todas as leves. Infração média, 4 pontos. Infração grave, 5 pontos. E a gravíssima, 7 pontos. Dependendo do tempo que você tem em casa, você pega uma folha de ofício, olha só a técnica para memorizar isso. Você vai pegar uma folha de ofício e vai começar a relacionar as infrações gravíssimas. Esse é um trabalho que demora. Eu não vou fazer isso num dia, nem em 2. Às vezes demora 1 semana para fazer, 2 semanas. Então, cada dia você vai fazer um pouquinho. A cada dia você faz 10 infrações. E você tem 4 folhas. Vou colocar e vou anotar a infração gravíssima em uma folha. Aí encontrei uma grave, outra folha. Encontrei uma média, outra folha. E encontrei uma leve, outra folha. Assim eu vou dividindo elas. Vai facilitar a minha memorização, o meu entendimento, e eu vou conseguir ter um raciocínio lógico na hora da prova. Para ver a característica da infração gravíssima. Risco de morte para o ser humano. Risco de morte para o pedestre. Gravíssima. A infração grave, problemas com o veículo. Equipamentos obrigatórios, defeituosos, inoperantes. Problemas do veículo. Infração média, luzes. Tem muita infração média de luzes. E a infração leve. Tem a ver com falta de documento, quando a pessoa, por exemplo, esqueceu o documento. Não é que ela não tenha, ela tem o documento, mas não está de posse do documento. Bom?
E aí você tem todas essas infrações. Pessoal, não esquecendo, ainda na parte final do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos as penalidades e medidas administrativas, tá? Diferenciar penalidade de medida administrativa é super importante. Essa dica aqui é uma dica de ouro. Eu sei, você está em casa, você já está cansado, final da live, meu Deus do céu, o que eu faço? Faz o seguinte, você vai lá para o artigo 256. Eu ainda tenho um pouco de tempo aqui, ó. Vou colocar para vocês agora. Artigo 256, deixa eu chegar nele aqui. Por quê? O 256 é o artigo que trata das penalidades. Pessoal, penalidade é diferente de medida administrativa. A MA, a medida administrativa, é diferente da penalidade. A medida administrativa, ela está no 269. Se eu não me engano, é o 269. Vou olhar aqui agora. E eu costumo dizer que é a turma do retrans. Por que é retrans? As medidas administrativas ou começa por retenção, remoção, recolhimento, realização, ou começa por trans, que é o transbordo. Transbordo da carga, retrans. Se não começar por re e não começar por trans, você por eliminação vai dizer que é uma penalidade. E as penalidades são advertência por escrito, não existe advertência verbal, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tá? Deixa eu só confirmar aqui que é o 269. 269, as medidas certinho, ó. Pode ver que a medida administrativa é trans. O único trans que tem é o transbordo da carga. É o único. E por fim, último ponto, são os crimes de trânsito, tá? E os crimes de trânsito você vai ter ele a partir do artigo 291, tá? Seria o nosso último ponto. Crimes de trânsito, processo administrativo não costuma cair para a Guarda Municipal, tá? Não esqueçam, crimes de trânsito é a parte final. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, na real, ele é um microsistema legislativo. Dentro desse microsistema legislativo, ele tem uma parte de direito administrativo, que são as multas, os órgãos administrativos do Poder Executivo. Ele tem uma parte de direito processual penal, tá aqui, ó, artigo 291 e seguintes, porque aqui se fala em crime, eu não estou mais falando agora em multa, é crime, e uma parte de direito penal. Então ele tem o direito administrativo, ele tem o processo penal e ele tem o direito penal. Isso tudo faz com que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, seja um microsistema legislativo. Tá? Eu encontrei questões anteriores também com relação aqui aos crimes, pessoal, tá? Da pena do crime. Qual é a pena? Por exemplo, homicídio culposo, detenção de 2 a 4 anos. Incrível, algumas bancas, infelizmente, têm cobrado a pena do crime. Tá? Eu tenho que falar isso para vocês, porque a banca cobrou a pena do crime. Eu acho isso uma coisa muito ridícula, mas tá lá e a gente tem que fazer, né? Tem que dançar conforme a música aí. Bom, galera, fechamos a nossa live, fechamos aqui a nossa aula. Tá? Eu queria dizer para vocês que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Nessa nossa meia hora. Tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. Anotou os pontos que eu falei? Se você anotou, ótimo. Se você não anotou, sinto muito. Vai ter que assistir a live de novo, porque vai ficar gravado aqui no canal do Implacável, tá bom? Então anotou os pontos, aí agora é hora de revisar. Pegar os pontos que eu conversei, falei antes para você e tentar memorizar ao máximo. Tá? Não esquecendo nunca de fazer muitas questões anteriores, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, @professor Ubirajara, tá? Eu vou estar sempre colaborando, ajudando e colocando questões anteriores para vocês também, tá bom, galera? Grande beijo no coração de todos, um forte abraço e até uma próxima aula!